Você já ouviu falar sobre infantilidade corporativa? Se ainda não, fique por aqui para saber como isso pode prejudicar o seu ambiente de trabalho. Você está no podcast de carreira e empregabilidade da Lopes Aguirre Consulting. Então, antes de iniciar aqui o nosso tema, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui embaixo os seus comentários. Hoje o nosso tema é falando sobre infantilidade corporativa. Talvez você já tenha experienciado essa infantilidade corporativa, mas não conhecia esse termo, porque esse termo nós criamos aqui para o vídeo. O que representa essa infantilidade corporativa? Nós fazemos uma linkagem de informações com atitudes infantis, né? Atitudes lá da primeira infância, quando as crianças elas começam a tecer suas relações ali de contato com outras e age de uma forma um pouco diferente, né? Então, o que elas fazem? Se elas brigam umas com as outras, elas vão e induzem um outro amiguinho a também ficar de mal daquela outra pessoinha lá que ela entrou em atrito, põe apelidos, debocha, faz política do silêncio, de não conversar com aquela pessoinha. E é isso que acontece muito quando somos crianças. E essa atitude, ela também se reproduz no ambiente corporativo, né? Nesse período de anos aí que eu presto consultoria e eu conheço pessoas, também já vi com os meus olhos essas atitudes dentro de empresas, pessoas adultas, formadas, graduadas, até pós-graduadas muitas vezes, que fazem a mesma coisa. Elas criam uma política meio infantilizada dentro do escritório e que faz com que outras pessoas se sintam diminuídas e excluídas. Através de quê? De apelidos, através da política do silêncio também, ignorando o colega de trabalho, provocando situações que beiram realmente a um comportamento de criança, né? De querer influenciar outras pessoas no departamento a não gostarem tanto mais daquela outra. E se essas pessoas são suscetíveis a receber informações, ainda mais quando eles têm essa pessoa no qual age desse jeito como uma referência, eles acabam reproduzindo o mesmo comportamento e trazendo um desconforto. E isso pode provocar várias situações se o gestor da área ele não tiver um pulso firme, né? Uma relação de observância mesmo ali dentro da área dele. O que acontece é que muitos veem essas situações e eles não tentam produzir ações e diálogos ali para evitar que essas coisas tomem outras proporções. Porque atitudes assim de colocar apelido, de fazer com que um funcionário fique contra o outro, às vezes por conversas paralelas, deixar essa onda do deboche, do escárnio, que faz com que a outra pessoa se sinta diminuída, inibida de trabalhar. Se ele permite que isso aconteça no departamento, isso pode prejudicar e muito, tanto a questão de rendimento, pode prejudicar a questão porque a pessoa não vai mais querer trabalhar na empresa, porque ela se sente desprotegida. Tem outro aspecto que ela pode também juntar provas e entrar com algum tipo de ação, quando ela se sente realmente discriminada ali naquele ambiente. E todas essas atitudes são compostas por conta de atitudes dos colegas de trabalho. Então, não faz muito tempo eu conversei com uma profissional. Antes de prosseguirmos com o nosso tema, eu convido você que está ouvindo aqui o podcast a conhecer o nosso curso pela Escola Lidero, o curso Currículo Campeão. O link está aqui abaixo do vídeo. Lá você terá acesso a layouts maravilhosos de currículo. Além disso, aula prática de como elaborar o seu currículo,
o que as empresas esperam e dicas incríveis para que você se destaque em meio aos 12 milhões de desempregados que estão aí no mercado de trabalho, certo? Então, acesse o link aqui abaixo do vídeo. Ela relatou que tinha acabado de entrar numa empresa de um determinado segmento e as pessoas lá dentro, logo no primeiro dia que ela entrou, eles apelidaram ela com um nome, né? Enfim, um apelido que era de um personagem muito ruim, sabe? Ele tem uma ideia, assim, né? Um peso, porque meio folclórico, né? Mas muito negativo. E aí as pessoas ficavam chamando ela disso e não disfarçavam. Eles faziam isso justamente para que ela visse que eles estavam falando dela. E o pior de tudo isso é que ela ficou extremamente triste. E ela não sabia como ela lidava, porque ela tinha acabado de entrar na empresa e ela percebia que talvez se ela fosse falar com o gestor, poderia desencadear outras coisas. Na mente dela, ela ia ser prejudicada se ela falasse para o gestor que estava vendo isso. Também havia a política do silêncio. O que é essa política do silêncio? Toda vez que ela precisava reportar algo a um outro colega de trabalho, ele simplesmente ignorava, dava as costas, deixava ela falando sozinha. E aí, o que era para ser executado da parte dela, que teria que passar para essa pessoa e ela dar continuidade, não faziam, prejudicando também o rendimento. Então, foi praticamente um complô ali inicial para que ela não conseguisse produzir. E esse é um relato, eu já presenciei isso também em empresas, em situações, e os gestores, por vezes, às vezes até sabem do que está acontecendo, mas eles não têm muita atitude, né? Porque o que acontece? Eles não querem. Uns acham que é fofoca, outros acham que tem que deixar porque uma hora as pessoas vão parar de fazer. E na verdade não é assim, né? O correto é que não precisa dar nome aos bois, mas chame as pessoas do departamento e deixe bem claro que certas atitudes podem sim comprometer não só a imagem da empresa, a relação de trabalho em equipe. Tem muitos gestores que sabem dessas situações que ocorrem no departamento e eles fazem o que nós chamamos de tal vista grossa, né? Ele fica quieto, enquanto ninguém falar nada, ele não fala nada. E muitos que entram numa empresa e se deparam com a infantilidade corporativa dos colegas, eles têm medo. Por que o medo? Vamos olhar para o nosso cenário hoje, são 12 milhões de pessoas aí desempregadas, muitos pais de família, outros não são pais de família, mas pagam aluguel, moram sozinhos, não tem quem mantenha, né, a casa caso eles sejam mandados embora. E talvez ficar um ano e meio para conseguir uma entrevista e ser aprovado. E aí a pessoa começa a colocar isso na balança e fica pensando, poxa, aqui foi o local que me deu a oportunidade, mas será que se eu falar para o gestor que eu estou ficando triste com essas situações aqui, que eu estou sendo até meio perseguido, com apelidos que me ofendem, com comportamentos inadequados de colegas de trabalho que acaba me prejudicando, será que isso não vai ser um motivo para que ele não me passe no período de experiência? Porque o fulano e o Bertrano têm 10 anos de experiência aqui na empresa e eu acabei de entrar. Então, será que se eu falar isso para o gestor, eu não estou pondo a perder a oportunidade de ficar aqui efetivo, né? De passar nesse período de experiência? Porque eu preciso do trabalho, eu preciso manter minha família. Então, eu preciso me sujeitar a essas situações, né? Infelizmente, esse é o pensamento da maioria das pessoas. Porém, é um pensamento errado. Por que eu digo que é um pensamento errado? Porque você reportar para um gestor uma situação destas, que está te atrapalhando, porque nós sabemos quando a situação atrapalha. Uma coisa é a pessoa te dar um apelido, você achar divertido também, brincar, e todo mundo ficou nessa e levou na esportiva, certo? Porque ficou na amizade, né? Agora, outra coisa é a pessoa colocar um apelido ofensivo, te diminuir, te tratar mal o tempo todo, você falar algo com ela e ela
fazer aquele negócio em Belém, Belém, nunca mais estou de bem, e vai embora, e te ignora, e faz todo mundo também entrar nessa coisa do silêncio, e aí você se prejudica. A empresa, ela trabalha com resultados, então se você não trazer o resultado, ela não vai ficar com você, certo? É isso que eles vão avaliar ali nos 3 meses de experiência. Lógico, tudo conta, seu comportamental conta, o seu rendimento conta, só que aí no caso, o problema não está sendo você, está sendo as outras pessoas, que por um motivo aí aleatório, que nós sabemos que não precisa ter um motivo. Tem pessoas que na empresa, elas já começam a agir assim, mesmo que você tenha entrado no primeiro dia. Elas não vão com você, com a sua cara, e começam a tecer esses tipos de coisas. Então, fale sim, chegue no gestor, converse com ele. Claro que de uma forma mais diplomática, né? Mas mostre isso, a questão de como isso também acaba impactando também no seu trabalho. Porque se você depende da pessoa para dar continuidade numa coisa que você faz para entregar o resultado e ela não faz porque foi você que levou, ela está prejudicando a empresa também, está prejudicando você, está prejudicando a empresa. E não é legal. Então, assim, esse medo de não falar, com medo de não passar na experiência, isso aí não tem nada a ver. O que vai ser avaliado sempre são outras questões. É uma forma, assim, de você mostrar, porque a gente não sabe como era antes. Às vezes, dentro do ambiente de trabalho, outras pessoas podem ter entrado e não permanecido na empresa por causa disso. Né? A gente não sabe o histórico que tiveram das pessoas que entraram antes de você. Então, precisa sim ser reportado. E o gestor, ele não precisa dar nome aos bois. Se ele não quiser, por exemplo, chegar na pessoa lá e falar, não. Ele pode fazer uma reunião e deixar muito claro que certas situações não são adequadas para o ambiente de trabalho. Isso não pode ocorrer. Então, ele precisa usar o verbo dele de uma forma sábia e deixar bem claro, olha, isso aqui não pode acontecer, essa rixa de colocar apelido, de tentar prejudicar o colega, não pode ocorrer. Ele precisa se posicionar, até porque a gente tem a ideia de ter alguém para administrar o setor, de ser o gestor, é para isso. O gestor, ele serve para liderar. Se as pessoas não estão sabendo se comportar de tal forma, ele precisa guiar essas pessoas para que elas saibam, então, a forma correta de se comportar no ambiente corporativo. Então, essas brincadeiras, né, humilhantes, né, porque tem diferença da brincadeira de amizade, quando você cria uma amizade, e a brincadeira da humilhação, aquilo que não é brincadeira, é humilhação, né, que muitas pessoas passam. Então, esse ponto da infantilidade corporativa que eu resolvi trazer aqui. Eu espero que isso possa causar aí algumas reflexões. Se você já presenciou alguma situação dessa, e deixe aqui também abaixo a sua opinião. Então, até o próximo podcast. Um grande beijo e até logo!